A igreja absalônica é exatamente essa igreja, que ao invés de ser a comunidade da palavra, se torna a comunidade da mordaça. Fingindo-se protetora, se torna repressora. Fingindo-se acolhedor, revitimiza. Amordaça gritos de dores, obriga as pessoas a fingir que não estão sofrendo, que deixa para lá. Desumaniza, revitimiza, amordaça. Cala-te. E ainda sob o pretexto da comunhão, ainda espiritualiza ainda, né? Ele é teu irmão. Minha irmã, não estou dizendo que às vezes enquanto você não tem que calar a boca, que às vezes você é enjoada, né, colega? Às vezes você é uma capetinha. E eu também, né? Nós temos esse problema. A questão não é inibir a fala, é educar a fala. O que é mais fácil, proibir ou instruir? Muita gente preguiçosa proíbe porque não quer instruir, não é, pastor? Educar a nossa fala, a gente tem que falar. A mulher virtuosa de Provérbios 31, a mulher forte, né? A mulher de rocha, ela tinha as palavras da sabedoria, a instrução da sabedoria estava na sua boca. Você tem que saber o que falar, quando falar e com quem falar, mas você não está impedida de falar. Principalmente sobre dores e traumas. O primeiro sintoma do abuso é a perda da voz. Enquanto você não falar, falar é o primeiro passo, tá? Mas ele é necessário. Cala-te. Assim ficou Tamar, uma mulher desolada, vivendo na casa de Absalão, seu irmão. Assim ficou Tamar, uma mulher desolada, vivendo na casa do seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Tá. O que é a igreja absalônica? É exatamente essa casa, este lugar, em que alguém decide pastorear o sofrimento do outro, fingindo-se protetor, emite uma sentença para a pessoa de um calabouço de sofrimento. Fica aqui, mas morra aqui desolada. Finja que não aconteceu. Morra na sua dor. A casa de Deus, a igreja de Jesus, não é uma igreja absalônica, ela é uma igreja da aliança. Este aqui não é um lugar de mulheres estarem para morrerem desoladas, fingindo que estou bem. Deixa para lá. Minha vida está desgraçada mesmo, mas por enquanto eu vou cantando, vou esperando Jesus voltar, né, gente? Porque o mundo diz a palavra que tereis aflições. Na igreja absalônica, o tema do sofrimento existe, o tema do pecado existe, o tema da família existe, o tema dos problemas familiares existe, da violência existe, do trauma existe, da desolação, porque viver desolada é que ela morreu na sua própria tristeza. Desolação é destruição, irmão, interna. E viveu lá. É o lugar onde as pessoas são acolhidas para viverem desoladas, mas não para serem transformadas. A história de Tamar não foi pior do que a de Batseba. Batseba também sofreu uma violência, abuso. Só que a história de Batseba, ela não foi interrompida. Ela continuou sendo contada. Você vai encontrar no capítulo 12 que ela recebeu Davi. Ela gerou um Salomão. Você vai encontrar em 1 Reis 1 que Batseba foi usada por Deus para entrar nas recâmaras de Davi. E foi usada para destronar o Adonias. Você vai encontrar que quando Salomão assume o seu reinado, ele diz assim: coloquem uma cadeira para minha mãe. A história de Batseba não foi menos trágica que a história de Tamar, mas ela foi ressignificada, ela foi transformada, porque aquilo que foi um abuso depois se transformou num bom casamento. O Davi, que era o agressor, se transformou no consolador, e ela, ao invés de se tornar uma vítima, se tornou a mãe do mais célebre rei de Israel, que produziu riqueza, produziu paz e produziu fama e sabedoria para Israel. O problema da história de Tamar não foi o abuso e o estupro em si, é que ela foi impedida de ser contada. Toda dor pode ser suportada se você puder contar a história dela. A mulher samaritana, que vida desbagaçada que era aquela da mulher samaritana, meu Deus do céu. O próprio Jesus, para curar aquela mulher, disse: mulher, seguinte, estava lá água da vida, negócio gostoso. Ai, Senhor, eu quero água da vida, Senhor, me dá água da vida, Senhor. Ai, trem bom. Aí do nada Jesus vai e mete o dedo na ferida, né? Chama seu marido, filha. Ah, e ela disse: eu não tenho marido. Estou com um esquema aí, com um rolo aí, hein, Senhor?
Ele disse, disseste com verdade, porque o que tu tem agora não é teu. Esse contatinho aí, esse Wesley safadão aí, não é seu. Interessante, quando ela chega na cidade ressignificada, empoderada por Cristo, pelo Evangelho, pela graça, por esse encontro de restauração, ela disse assim, olha o que ela pregou. Ele me disse tudo que eu tenho feito. E ela tinha feito alguma coisa bonita, 5 casamentos, 5 divórcios. O outro agora era esquema, era rolo. E ele me disse, porque Jesus deu para ela a oportunidade de contar a história, de trazer a história dela para a luz. E ela disse assim, ele contou minha história, ele não se envergonhou da minha história. Por que a mulher samaritana é curada? Gente, ela recebe um capítulo, ela recebe a história dela, a biografia dela. O que tinha de moral, de bonito, de exemplo? Ninguém convidaria essa mulher samaritana para pregar no congresso, não. O que é o testemunho dela? Um monte de casamento fracassado, relacionamento fracassado, e deve que a desgramada era bonita, hein? Qual época que está sobrando homem, que ela tinha 5? Ela não conseguia manter os casamentos, e os homens talvez eram abusivos, não sei porque acabou 5 casamentos. Eu só sei que acabava e outro homem aparecia. Devia ser bonita demais, né? Porém, a beleza não resolveu, ter um monte de homem não resolveu. O que resolveu foi o encontro com Jesus. A história dela não tinha nada de digno para ser contado, mas um dia Jesus entrou na história dela. A sua história não precisa ser bonita, ela precisa ser de Jesus, ter Jesus. Quando Jesus entra na minha história, ele ressignifica a minha história. Jesus não precisa mudar meu passado, ele não tem vergonha da minha infância, ele não tem vergonha da minha adolescência, dos meus erros. Ele entrou na minha história e disse, tudo que o diabo usou como veneno, eu vou transformar em remédio. Eu vou transformar a sua vergonha em dupla honra. Eu vou transformar as suas cinzas em coroa, a tristeza em óleo de alegria, o pranto em vestes de louvor. E eu estou aqui hoje porque ele entrou na minha história. A história dela é contada, não é porque era bonita ou fez alguma coisa importante. A história dela é contada porque quando Jesus entra na história, deixa de ser sua história para ser a história de Jesus. A história de Jesus é eterna. Aleluia. A história da minha casa não é mais só a história da minha casa, é a história de Jesus na minha casa. A história do meu chamado não é a história do meu chamado, é a história de Jesus no meu chamado. A história do meu trauma, do meu abuso não é mais uma história só de dor, é uma história de transformação, de cura, de libertação, de esperança. É uma história de poder, é Jesus na minha história. A igreja absalônica é a igreja que acolhe, quer você o tempo todo nela. Não saia, irmã, não falte no culto. Amadinha. Mas, irmã, ninguém suporta ninguém. Virou as costas. Credo que, você viu aquele cabelo? Engordou, né? Sangue de Jesus, você viu? A igreja, a igreja sempre vai ter que lidar com o tema do sofrimento. O próprio significado de corpo tem que passar pela forma que nós lidamos com o sofrimento. Abra aí em 1 Coríntios 12, versículo 25 e 26. Não tem como ser igreja ignorando a abordagem ao sofrimento. Na igreja absalônica, o sofrimento tem que ser calado e você tem que morrer nele, não ser tratado, não ser exposto, ser espiritualizado, fingir que está tudo bem e morre desolado. Desde que você esteja no culto, está ótimo. Eu tenho um negócio, eu tenho um ranço desses trem, que o povo está muito preocupado em atrair as pessoas para o próximo culto, irmã. Vamos parar de trabalhar para atrair as pessoas para o próximo culto e vamos trabalhar para levar o evangelho até os confins da terra, a toda criatura. Vamos trabalhar para a nossa casa ser restaurada e para levar o evangelho a todos os povos, a todos os lugares, no trabalho, no colégio, no ponto de ônibus, dentro do ônibus. Vamos trabalhar não só para ir para o céu, mas para representar o céu, para levar o evangelho até os nossos netos e bisnetos, até os filhos dos nossos filhos. Amém? Colocou aí?